Esse é o Fora da Caverna Podcast, o podcast que não é tão animalesco quanto o Podpah e também não é tão chato quanto a conversa com Pedro Bial. Esse não é meu podcast de humor, é um podcast de entrevistas, mas é muito divertido e interessante. Então, se você quer ver uma conversa fora da caixa, assista o Fora da Caverna Podcast. Curta, compartilhe, engaje e se corte. Um grande abraço, tamo junto. Muita gente pede o fim da polícia militar e chegam a falar de uma integração entre polícias, em melhorar o serviço de inteligência. O que é que vocês pensam a respeito disso? O que significaria o fim da polícia militar? Primeiramente, a gente estava falando que o pessoal reclama muito da polícia. Quantos jornais... Pode falar nome de imprensa aqui? Pode, ficar à vontade para falar tudo. Que vem um processo aí, o Cassius paga. Quantos jornais da Globo, que hoje é a persona jurídica que mais ataca a PM, reclama de um médico que abusou sexualmente de uma mulher numa mesa de parto? Quantas vezes alguém reclama de um lixeiro que às vezes passou lá e deixou o lixo, passou para recolher, fazer o trabalho dele e deixou sua calçada suja? Quem reclama do INSS, daquela fila enorme que a pessoa é tratada como gado? Eu te pergunto, Cássio, você vê alguém bater em outro servidor público que não seja o PM? Tô falando do PM porque, como eu te falei, é quem mais trabalha diretamente. E trazendo um gancho do que o sargento falou, eu nunca fiz a acepção de pessoas. Seja ela num Porsche, seja ela num Chevette. Quem me conhece sabe, eu não faço acepção de pessoas. Seja ela branca, negra, não faço acepção. Mas você acha que essa é a realidade para toda a corporação? Olha, eu vou te falar uma coisa. Recentemente, eu sou um cara muito democrático. Tá? Recentemente eu fui no meu podcast, no Papo Bernardiano. Eu entrevistei agora o Dr. Celso Vendramini e o antecessor dele na entrevista, eu entrevistei o Claudinho Silva, que é ouvidor das polícias. Que é um cara de esquerda, sim, ligado ao PT, certo? E que é um cara extremamente, hoje meu amigo, e um cara extremamente inteligente, que tem pensamentos filosóficos. E nós falamos sobre racismo, porque pra mim é preconceito quando você faz acepção de pessoas. O cara, ele não se torna preconceituoso, uma coisa que a gente falou isso no podcast, no Papo Bernardiano, quando ele entra na PM. Ele já é preconceituoso. Ele já é racista. A questão não é o policial. A polícia militar ela é feita de pessoas. E ali entra pessoas de várias ideologias. Deve ter até algum nazista no meio da gente, a gente não sabe. Então, levar isso para o policial militar, para a figura desse cara fardado que tá aqui na tela, que isso daqui, ó, são anjos da guarda, aqui no caso a minha figura e a do sargento, que hoje é tenente, né? Fiquei feio ali, meu cara. Eu falei pra ele mais cedo, tô parecendo uma velha de 70 anos Podia aqui. ter tirado as minhas rugas lá, né, meu? Porra. Mas, Cássius, ninguém reclama de outro servidor público, uma coisa que eu tenho pra falar pra você, e não é o policial militar, é a pessoa que tá por trás de uma farda. Porque aquele cara, ele já entra com ideologias. Porque hoje nós temos policiais sem críticas, que são de direita, policiais que são de esquerda, policiais que são de centro, e não tem problema nenhum. O nosso ex-presidente Jair Bolsonaro era o cara que explodiu em defesa de segurança pública, de policiais militares, de exército, de direita extrema. Só que quando o Lula ganhou para presidente, ele já tinha um general para ele indicar. E tudo bem. Então eu acredito que cada um traz consigo a ideologia e é muito pobre, é um pensamento muito chulo você trazer isso para a investidura da farda pública. Então você acha que é um problema da sociedade que problema de educação, carregam de que vai para a educação. polícia e não que tá é intrínseco na polícia esse Eu tipo de vou usar mentalidade. mais uma frase do meu amigo Claudinho, que você sabe qual é a diferença do racismo do Brasil pro racismo dos Estados Unidos? É que aqui o brasileiro não fala que é racista. O brasileiro não fala que não gosta de pobre. Lá fala. Lá já teve problemas, inclusive,
problema, né? Que o cara, quando era negro, ele não podia ficar sentado no ônibus. Até final dos anos 60, muito recente. 60, É recente demais. E aí a gente traz uma polícia que é um serviço público que é o reflexo de uma sociedade, como os políticos. É fácil algumas imprensas bater no Sargento Cavalcante, bater em mim, bater em outros grandes policiais militares, mas você não vê eles falando de certos políticos, como o do colarinho branco, que o cara liga, se corrompe e falta dinheiro para sua esposa fazer um parto, para sua esposa fazer um exame, para fazer uma cirurgia. É verdade. Quem que mata mais? É o revólver ou é a corrupção? Que o cara morre na fila do hospital por causa dela? Colarinho branco. É o colarinho branco. Só que, pegando o gancho no que o sargento falou, nós policiais militares temos um serviço ostensivo no patrulhamento, é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais cotidiano você trocar tiro com um cara que tá roubando patrimônio, que tá estuprando, que tá matando. E esses caras que moram em Jardins, Jardim Europa, os que são criminosos, né, porque ali tem pessoas de bem também, eles não cometem um crime de violência, então a polícia militar não os alcança, por isso tem a polícia federal, a polícia civil. Investigação. Só que a imprensa ela não vai mostrar isso. Quando a imprensa mostra, já mostra o cara indo na casa do cara com a pasta, né, que eles chegam naquela... Eles levam um malote, não sei pra quê, ali deve ter algum documento. Então a gente, o servidor público, esse cara aqui, ó, que tá aqui pra todo mundo ver quem ele é, esse alvo humano, é esse cara que tá aqui na sociedade todos os dias. Então, a gente falou da imprensa, a gente falou da sociedade, mas sendo policial da ativa e sendo policial que agora está aposentado, eu não estou falando especificamente do estado de São Paulo. Como é que vocês acham que o estado trata o policial militar? Como é que ele trata o quê? O policial militar? O policial militar, o estado. O estado trata o seu funcionário policial militar? Isso, aí como os políticos tratam, como o judiciário trata, como o sistema trata o policial militar. O sistema, o governo, as pessoas, todo mundo trata o policial militar conforme o seu desenvolver do seu ofício, da sua obrigação. Se o policial trabalhar certo, for legalista, ele será tratado de uma forma. Se o policial desvirtuar, fizer as besteiras, for pro crime, será tratado conforme a gosto do freguês. O Estado trata ele dessa forma. Você falou uma coisa interessante. A polícia ela é racista. A polícia ela não é racista. Isso aí é mais um jargão de uma imprensa que o que a imprensa faz para angariar adeptos para assistir aquela bosta lá quando liga? Ela quer vender notícia. Você acha que vender notícia, falar que o Bernardo Folhé auxiliou um parto, coisa mais linda, que ele chorou, é legal? Não. Ela fala o que você quer ouvir. O povão quer ouvir coisa de impacto. Então o policial vai lá e aborda o cara que é escuro, que é negro. Ah, o policial é racista. Quantas pessoas brancas, quantos orientais, quantas pessoas de outra cor a não ser negro e pardo são abordadas, são presas, cometem crime? Muitas, várias. Mas ela leva para esse lado aí, por quê? Porque ela quer denegrir a imagem da polícia. Você não vê a imprensa falar que o indivíduo é deputado federal novamente, o cara que tinha dinheiro na cueca, o cara que estava transportando mais de 100 mil reais, que de procedência duvidosa. Não fala. Por quê? Porque não é interessante para eles. Eles no mínimo devem estar ganhando, mas quer falar se o policial tá passando, o cara vai lá todo gingando, fumando uma maconha, o policial aborda, vai trocar ideia com ele. Olha lá, o policial parou o negrão, que o policial é racista. Você sabe por que aquele cara foi parado? Você sabe por que ele foi abordado? Ah, o policial é racista. Racista nada. A imprensa ela quer vender o peixe que ela quer. Ela quer colocar palavras que você quer ouvir. É coisa mais fácil. Eu, sinceramente, Sargento, eu me ponho na dúvida, porque, por exemplo, Bruno é meu amigo, é policial, e também Bruno é negro, né? O pardo, como queira chamar. Eu me considero negro. Eu também sou Eu pardo. considero negro. Eu não gosto muito desse negócio de pardo, não, que, pô, sou negão, pô. Sou negão. Dá a entender que você é um papelão molhado? Que é um nego Nutella, né? Eu sou negão. É preto. Eu sou... Mas, assim, por exemplo... Mas hoje tem até essa briga, né? O cara quer ser mais preto que o outro. Mas preto, Todo mundo é preto e pronto. Eu não compro o discurso da
da imprensa, por exemplo, de que a polícia é racista e ponto, porque tem policiais que, inclusive, são amigos meus e que eu sei que são pessoas legais, que não tem nada a ver isso aí. Agora, sei também que deve ter racistas lá dentro, porque o racismo está na sociedade e a polícia está dentro da sociedade, certo? Mas, por exemplo, uma experiência pessoal. Tava voltando de um show. Tava eu ia, beleza, Abner é maconheiro, eu não fumo maconha, mas a polícia parou. Peraí, tem maconheiro aqui? Tem maconheiro aqui? Tem maconheiro aqui? Não, aqui, da minha parte não. Ah, não tá. Sei, então, não sei o resto da produção. Então tá bom. Senão a gente vai agora, né? Pro DP agora, né? Fala aí. Não, então, mas foda, hein? ainda assim, na resenha à parte, não tava fazendo nada de ilícito naquele momento. Não tava com droga, não tava com nada. A gente foi parado, eu e ele. Estava indo pra um show e beleza, a gente fez o show, tava voltando com a nossa produtora e a motorista. A motorista do show, a motorista do carro que tava levando a gente pro show era uma mulher branca. A nossa produtora era uma mulher branca. Obviamente que eles não poderiam abordá-las, revistá-las, porque são mulheres e eram policiais homens, né? Quem falou pra você É que bom não? a gente falar sobre isso. Quem falou pra você que não? Hã? Quem falou pra você que não? Pode? Opa. Eu achava que não podia. Mas a gente Calma vai que será explicar. dito. Mas a gente vai explicar. Calma que será dito. Pronto. Eu pensava que só podia homem e travesti. Na dúvida, podia abordar o travesti, mas eu não sabia. Mas aí, vamos lá. Ó, não fala de travesti, porque aqui na produção tenho certeza que tem pessoas que são Tem que defensores curte. dos travestis. Desculpa aí, pessoal, foi mal. O Felipe ali, o Guilherme. Mas o que aconteceu? A abordagem foi feita, um trabalho, tá certo. Na hora de sair, eu pedi pra ver e tal. Não, explica aí, sou comediante, a gente acabou de vir de Sorocaba e não sei o que, tava fazendo show lá e tal. E aí mostrei o Instagram aqui, ele viu aqui fazendo show, foto, tem como provar? Tem como provar. Na hora de sair, o cara, os policiais, eles pegam, ele pede desculpa. Eles só revistaram a gente, só pegaram os documentos da gente, delas duas não pegaram, e eles pedem desculpa a elas, porque não encontrou nada. Não, a gente parou porque a gente viu, segundo eles, tinha um carro com as características, e ele falou que a pessoa tava com a roupa de Abner. Só que a Abner tá dentro do carro. O cara achou que tem uma visão muito boa pra ver a roupa. Eu sei que ele tá fazendo trabalho, mas ó, aí que eu me pergunto. Será que não houve nesse momento uma questão de racismo? Eu não tenho como comprovar. Mas porque eles pararam só os dois homens negros, não pediram os documentos delas, Quem tava só dirigindo? pediram a mulher. A nossa Você acha motorista. que é normal uma mulher dirigir 2 marchas atrás? Geralmente no nosso país, Brasil, onde a figura masculina, ele se intitula assim, entre aspas, o brabão, o deixa aqui, eu vou lá. Você não acha que no nosso país, Brasil, a mulher que ela tem essa profissão de motorista de aplicativo, de táxi você tá vendo que tem um highlightzinho, mas de aplicativo que não tem nenhuma característica táxi e tal, você concorda comigo que é anormal? Faz sentido, Aí daqui a pouco o policial olha, passa um carro, dois caras atrás, a mulher dirigindo com o olhão assim instalado. É normal? Show de bola? Valeu? Beleza? Não. Vamos dar uma olhada para ver qual que é. Não há racismo nisso aí. Há uma desconfiança por um padrão que a sociedade pôs e quer que seja assim. Você concorda? Eu concordo com o que o senhor falou. Talvez a desconfiança incomode. Exato. E eu acho que Não, incomoda não, chama atenção. Vocês vão me entender, porque, por exemplo, assim, brincadeiras à parte, independente de qualquer coisa, a menina tava voltando do trabalho, certo? A gente tava trabalhando. Eu tava trabalhando. Certo. E não sei se isso é ego masculino ou se isso é natural do ser humano. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Mas, pô, quando você é, tipo, homem, de certa forma, constrangedor, certo? Quando vem uma figura de autoridade assim pra você, sendo que você é direito, que você não faz nada de errado, você não comete nenhum ilícito, você não usa droga, você não faz nada. E assim, porque o meu primeiro que veio abordou veio com um olhar assim, sabe aquele olhar que tipo... Olhar de De psico. predador, de psico mesmo assim. Cara, eu não desafiei que eu não sou otário, que eu não tenho uma arma, nem eu sou bandido, então eu vou ficar de boa. Só que você percebe, eu sou homem também, pô. Eu sou homem. Mas você eu se tenho sentiu testosterona. intimidado. Eu não me senti porque eu tava tão seguro que eu não tava fazendo nada de errado, só que eu percebi a malícia, eu olhei assim, eu me sinto mais constrangido do que intimidado. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Na testa de alguém está escrito que ele é de bem? Então é isso. Você precisa saber. Eu não posso chegar com o cara mostrando os dentes, eu não sei quem é o cara. Essa é a minha grande dúvida. Posso fazer outra pergunta? Pode. O policial chega pra você, uma mulher dirigindo, 2 marchas atrás.
Olha, por gentileza, dá pro senhor descer, ô, excelência, por favor. Olha, fica aqui, puta. Você vai olhar assim e falar, porra, mas que polícia jegue é essa aí? Tá de boa. Se eu precisar, eu tô fudido com polícia mole. Não, desliga, desce, põe a mão na cabeça, busca a pessoa, aguarda do lado do seu documento. Tá bom, boa noite, não foi nada. Patrulhamento preventivo ostensivo fardado. Ele é ríspido? Não. Ele foi educado, curto e grosso. Acabou. Sim. Que é o que tem que ser. Exato. E aí eu te faço outra pergunta, Manda. voltando também Manda. naquela militância da Polícia Militar. Manda. Qual serviço público que você vai que o nego fica de sorrisinho pra você? Servidor público realmente nunca tá feliz com ser atendido. Não, mas você chega lá... Você vai na fila da Caixa Econômica, é capaz de tomar um tapa da TI e não toma da polícia. O cara... Não, mas então vamos falar de serviço privado. Vamos falar de onde for, onde você chega. O telemarketing que te liga da cobrança lá, quando você tá devendo os boletos, que eu acredito que você não tem isso, que você é um cara rico. Mas o cara quando te liga, ele liga assim, ô Cássius, tudo bem? Você tá bem, meu... Não, o cara chega, posso falar com o Cássius? Ó, você tem uma dívida de tanto aqui, você tem que pagar. Quando você for processado, você já foi, né? Começou aí com um dos primeiros aí, num processo que você teve agora. Parabéns ridículo, aí. Seja bem-vindo ao time dos processados. A polícia chegou... Esse aqui também, né? Então, você chega lá diante da autoridade que tá instaurando um inquérito contra você, o cara, ele é amigável? Depois que você conversa, depois que ele vê que você é um cidadão de bem, ele vai ser amigável com você. Porque nós aqui não fazemos inimigo. O Sargento Cavalcante aqui tem uma história imensa na Rota. Eu também tenho uma história com a Rota. Foi minha primeira unidade. Foi lá que eu ingressei a minha primeira unidade, né, onde eu fiz o meu curso de formação, onde eu fiz bons amigos, onde eu me sinto em casa, onde eu criei a canção da Barca Cinza Descendo na Favela, que é a canção mais cantada dentro da Polícia Militar. Excelente, hein? Entendeu? E aí lá tem um jargão de uma abordagem. Ou você faz um amigo ou você leva um cara preso. Prende um ladrão ou ganha um amigo. Exatamente. Que fique bem claro que eu tô aqui como uma cara que tem dúvidas e como eu não posso ser o chapa branca, cara. Eu não posso ser o cara que vai ficar só na situação confortável e fazer perguntas de elogios a vocês policiais. Cuidado com o que você fala, viu? Porque senão... Mas Tire suas dúvidas. Pode falar tudo. Mas acontece Tire o seguinte, suas dúvidas. eu me coloco numa situação que é interessante, assim, em relação à visão que eu tenho da polícia. Como eu acredito ser alguém que não tá tão enviesado ideologicamente, nem para um lado, nem para o outro, eu consigo ter admiração pelo trampo de... Porque você vê o policial principalmente o ostensivo como um guerreiro. E né, a gente não é todo homem que tem disposição. Isso eu admiro. Então, a gente cresce assistindo, pô, Rambo. Minha galera, agora não, né? Agora é Fiuk, esses caras. Aquela mentira deslavada, aquele filme horrível. Então, mas, de qualquer forma, é uma... Mentiroso. É mentiroso, mas é uma figura forte, é um cara forte que vai lá e resolve. Então o policial meio que carrega esse estereótipo do cara que vai lá pro confronto, do cara que... Vocês se colocam como heróis, assim, o arquétipo masculino que o cara que é criança, pelo menos nos anos 90, admirável, é o cara que é forte, é o cara do filme que é bom de porrada, ou é o cara que se sacrifica pelos outros. Esse é o arquétipo que você crê. Então por isso, de parte de mim, tem uma admiração pela polícia por isso. A outra parte tem uma desconfiança porque, por uma visão pessimista do ser humano, que todo ser humano que tem poder, isso pode ser um político, isso pode ser um chefe de uma corporação, isso pode ser um policial. Pode ser um traficante. Pode ser um traficante. Exato. Perfeito. Vamos esquecer do criminoso também, né? Isso. Que ninguém fala dele, ninguém desce além no criminoso, né? Todo ser humano... Ninguém filma o cara vendendo droga na cara. Ninguém chega lá e fala, você tá vendendo por quê, meu? Ninguém fala, né? Só que todo ser humano Mas que... polícia todo mundo quer tirar. Todo ser humano que tem muito poder, ele pode ser corrompido. Mas tem um motivo também que a gente não fala com o líder criminoso. Que ele não deve, ele não tem compromisso com a sociedade. O policial tem. E aquele negócio, a quem é muito dado, muito é cobrado. Então, tipo assim, Sim. o policial tem que ser a crítica tem que ir até ele, ou até a cobrança tem que ser diferente. É a mesma coisa quando falam assim. O pessoal critica, você faz piadas com os cristãos, mas não fazem com os muçulmanos. Que bom. Que bom que enxerga que é uma diferença do cristão, que na minha visão é a verdade, Cristo é a verdade, do que uma idolatria. Então, assim, de certa forma, eu entendo que a polícia tem que ser
é cobrada mais do que você cobra um bandido, porque o bandido não tem conversa, irmão. O dele vai ser ou a guerra, ou terminar numa vala, ou ele ser preso e talvez se reabilitar. Mas, de qualquer forma, eu entendo também, por outro lado, como é difícil. Eu perguntei do Estado porque eu queria saber, você acha que a legislação brasileira facilita o trabalho do policial? Eu acho que a legislação ela deveria ser melhorada, e muito. Deveria ser revista alguns pontos, vários pontos. Ela deveria ser melhorada em prol da lei mesmo. Porque o policial ele segue a lei.